Olá pessoal, Aureni do curso Nações. Estamos aqui novamente para conversar com vocês, aliás, dialogar sobre a forma de registro, ou melhor dizendo, os registros de acompanhamento do desenvolvimento das crianças, né? Então, no último encontro falamos da carta de intenções, qual a importância desse instrumento como elemento de organização do trabalho pedagógico, mas que estaríamos também organizando com vocês um momento para resgatar os registros de acompanhamento. Bom, os registros, todos eles, como eu disse anteriormente, na carta de intenções, têm uma intencionalidade. Então, quando nós fazemos escolhas por alguns registros, precisamos observar se de fato eles estão dando conta de resgatar, né, a escuta e as observações das crianças, as necessidades, os desejos, interesses, o que eu vou utilizar, quais instrumentos eu vou organizar nos meus planejamentos para que de fato eu garanta que o trabalho desenvolvido em sala de aula tenha um acompanhamento do desenvolvimento dessa criança a partir dos registros que realizo com eles. Então, um dos instrumentos que a gente diz que é muito interessante, que muitos professores gostam, são os registros do material desenvolvido em sala, que são os portfólios. Esse é um instrumento bem prático, rápido de ser constituído nos espaços escolares, né? Porque além de ter um conhecimento, a gente sabe que os portfólios nos favorecem com pastas, nos favorecem com organização em caixas nomeadas às crianças, e assim a gente vai desenvolvendo o material. Então, o portfólio pode ser também digital. A estrutura que você vai montar o portfólio, você que escolhe. Agora, o que vai estar contido nesse portfólio, que é o nosso maior interesse, né? Quais os elementos eu vou organizar, o que vou escolher para esse momento. E é importante saber que o professor é que precisa atentar como ele vai organizar o portfólio e quais os elementos vão fazer parte desse processo. Bom, enfim, quando o professor pensa nessa proposta, ele está buscando um novo olhar para o processo de aprendizagem aí das crianças. É um novo olhar para o planejar. E esse olhar principalmente tem que ter, volto a focar na palavra, a escuta das crianças. Um outro parceiro nosso também para que o projeto dê certo são as famílias, né? A gente também tem que pensar que as famílias precisam conhecer a proposta pedagógica da escola, o que a escola tem para oferecer, e nesse percurso, os portfólios que são construídos e organizados nos espaços de sala de aula são elementos fundamentais para também mostrar para essa família o que que a escola vem realizando, qual é a proposta pedagógica que ela está se preparando, desenvolvendo para que de fato possa ter a família o conhecimento do desenvolvimento dessa criança, assim como a escola. Um dos elementos que eu também destaco é que nessa organização do trabalho junto à comunidade e à escola, precisamos pensar que as nossas crianças são crianças protagonistas. Se elas são protagonistas, o professor tem que pensar sempre quais ações ela vai escolher, esse professor vai escolher, quais propostas ele tem para oferecer para as crianças, para que possa garantir uma autonomia do trabalho dessas crianças. E além disso, inovar, né, com propostas organizadas. Mas também foco numa seguinte questão: não só os portfólios hoje fazem sucesso no trabalho pedagógico, nós temos o diário de bordo, nós temos os blogs, fotos, filmagens. Aliás, a Instrução Normativa 02/2019, ela traz inclusive murais, painéis, ela traz o blog digital, ela fala da agenda, do semanário, todos como instrumentos de comunicação junto às famílias e junto aos espaços pedagógicos para qualquer adulto, a própria criança, principalmente, que é a protagonista do processo, queira conhecer seu espaço ou dos seus colegas, como foi esse desenvolvimento, ele tem como revisitar esse material. Então, o diário de bordo
os portfólios, blogs, fotos, filmagens, murais, painéis. Olha quanta coisa a escola tem para oferecer para as crianças. Mas, Aureni, vocês podem estar se perguntando aí, precisamos fazer todas essas atividades, todos esses instrumentais de acompanhamento? É evidente que não, cada escola tem a sua autonomia para identificar quais são os instrumentos que se identificam no trabalho pedagógico junto às crianças, o que é mais comum os professores realizarem, o que eles gostam, porque em realizar a gente até realiza, o que nós precisamos é acompanhar esses registros com autorreflexão, com reescrita, se for o caso, com uma organização didática mais aprofundada, e fazer com que fazer com que esses instrumentos possam de fato garantir um acompanhamento do processo de desenvolvimento da criança, tá? E enfim, assegurar toda a análise e reflexão do trabalho que a escola vem desenvolvendo. Gostaria então de destacar como é que a gente, já que o portfólio é um dos mais comentados nas unidades educacionais, não que os demais instrumentos de avaliação, de acompanhamento do aproveitamento das crianças, do desenvolvimento, não sejam importantes, mas o portfólio é um dos mais comentados nas unidades educacionais, parece que é o mais tranquilo de ser realizado, então a gente traz para vocês o passo a passo para fazer o portfólio organizado na escola. Só lembrando que pode ter um portfólio particular, pode ter o portfólio de aprendizagem e o portfólio de demonstrativo. O particular, onde eu faço uns registros mais sistematizados, anotações mais particulares, uma entrevista com a família, eu registro, e ele é particular porque tem registros, inclusive, médicos da criança, é o portfólio particular. O portfólio de aprendizagem, ele traz mais as oportunidades de observar a comunicação e os avanços da criança, ampliando o olhar do educador e verificando, inclusive, quais foram esses rendimentos que a criança pôde apresentar, ou até as dificuldades, são os desafios. Ele vai ali argumentar de alguma forma esse professor nesse processo de aprendizagem. E o demonstrativo, ele efetivamente demonstra os avanços do desenvolvimento dessa criança, aquilo que a gente quer demonstrar, que as pessoas conheçam que essa criança teve condições de avançar no processo de ensino-aprendizagem. Agora, para construir o seu portfólio, primeira coisa, você tem que ter uma estrutura mais organizada. Primeiro, pense na linguagem. Quem é essa criança? Qual é a linguagem que eu posso usar? Quando eu falo em linguagem, por exemplo, você vai escrever que a criança, que você está realizando com as crianças atividade com características que revelem ações ou organizações do comportamento, de organização da criança, através de jogos simbólicos ou atividades que resgatem a psicomotricidade. Peraí, esses termos são linguagens muito específicas, que muitas vezes nem o pai vai conseguir, a família vai conseguir acompanhar. Então procure usar linguagens de um conteúdo mais dinâmico, mais articulado para essa prática das crianças, e principalmente procure verificar se nesse portfólio você também tem outras estratégias de registro. Tem livros, você tem jornais, você tem fotos, filmagem, materiais que você possa estar também vislumbrando para essa organização. E a estrutura do portfólio, nunca esqueça dessa estrutura, ela é fundamental. A introdução. Na introdução, qual é o conteúdo que você está trazendo? Que temas o projeto didático é sobre? Faça uma breve descrição, escreva um pouco sobre esse projeto didático, qual o tema que ele traz, sobre o que ele versa, como é que você pensa em desenvolver, inclusive colocando datas, momentos, de tempo em tempo vai acontecer qual etapa desse projeto. Faça uma revisão de tudo isso que você já vem registrando, organizando nessa estrutura do portfólio, e coloque também a sua autoavaliação. Como é que foi o seu olhar para esse projeto? Como é que foi essa organização? Quais foram até os avanços, as observações, a escuta, o olhar seu de educador reflexivo para esse processo? Isso é muito importante, constar também os seus comentários a respeito desse desenvolvimento e desse trabalho, tá bom? Espero ter contribuído com o olhar de vocês, para o trabalho pedagógico da escola, e que de fato o nosso diálogo possa surtir efeito numa discussão lá na escola. Mas não para aí não, ainda vamos falar futuramente da gestão
pedagógica, administrativa, ou seja, o olhar da equipe gestora na carta de intenções, né? Como está a equipe gestora pensando a carta de intenções para, de fato, ela trazer resultados satisfatórios para o trabalho pedagógico, acompanhamento didático aí da unidade educacional. Sucesso para vocês e até breve!